Existe alguma estratégia para anotação da resolução das questões? Sim, eu vou deixar aqui como exemplo uma questão minha resolvida sobre administração de materiais, se eu não me engano. Você tem que pegar a questão, tentar responder sozinha. Por que que eu acho que isso aqui tá certo ou por que que eu acho que essa questão tá errada? Agora, num cenário de que a questão é de certo ou errado, por exemplo. E aí você depois procura a resolução dela e vai lá comparar. Estava certo por causa disso, estava errado por causa disso. Eu achei que estava certo por causa disso e me perdi nessa pegadinha. Depois você volta na teoria, depois você resolve outras questões também que são parecidas e vai montando o seu caderno da disciplina. Para quem quer começar, mas não tem energia e vontade devido à correria, o que indica? Eu tenho duas indicações principais. A primeira é: pegue um dia da semana que você está mais tranquilo na sua rotina e já deixa meio que reservado ou pré-definido tudo que você vai estudar ao longo da semana. Porque no momento que você estiver disponível para estudar, você só vai ter que pegar o seu material e estudar. Seja físico, aqui no seu bloquinho, no seu caderno, ou seja pegando o celular para resolver alguma questão. Quanto menor o tempo de tomada de decisão, vai ser melhor para você. Segunda dica é ter paciência com o seu processo. O estudo através de questões, ele exige muita paciência e muita gentileza porque você não vê o resultado imediato. No começo é só frustração, mas isso economiza muito tempo a longo prazo e vai ser muito benéfico para você. Qual medidor de desempenho usava para ir para o próximo assunto? Nenhum. Eu estudava por questões até para disciplinas que eu nunca tinha tido contato antes. Então eu filtrava de 15 a 20 questões e ali eu já ia vendo como que esse assunto é cobrado, já conseguia perceber também ali um nível de recorrência do assunto em si e coisas bem específicas. Depois que eu tinha contato com a teoria, para complementar aquele assunto, quando eu chegava na revisão, eu fazia de 20 a 30 questões e já seguia em frente para o próximo assunto. Independente se a minha porcentagem de acertos estava em 30% ou em 90%. Eu seguia em frente e deixava tudo para revisão depois. O que é melhor de se aliar às questões? Leitura, videoaula, procurar resumos? Eu amei essa pergunta porque ela tem muita relação com o tema que eu mais gosto de defender, que é autonomia nos estudos para concurso. Conforme você vai adquirindo maturidade no seu estudo, você vai percebendo que português você aprende de uma determinada forma e direito constitucional você consegue absorver de uma forma diferente. E isso vai depender até mesmo dentro da própria disciplina. Pegando português novamente como exemplo, crase, eu posso ir direto para as questões, mas uma concordância verbal, eu já vou precisar de uma videoaula, ou então de um PDF, ou de uma resolução comentada, porque é um ponto de dificuldade para mim, pode ser um ponto de dificuldade para você. Então, dependendo do assunto que você estiver fazendo questões, ali essas questões da forma que você estuda o assunto central da disciplina. E sobre autonomia nos estudos, eu deixo aqui um exemplo prático para você de como funcionavam a maioria das minhas anotações. Aqui é um exemplo de direito penal e processual penal. Eu assistia majoritariamente videoaula, nunca me dei bem com PDF, e eu ia ouvindo, com base nos slides também, eu ia escrevendo tudo que eu achava importante, sem formatar ainda. Depois, quando era o momento da revisão, eu incluía as cores, modificava as tabelas. Fico com a sensação de ter lacunas no aprendizado. É só impressão? Não, não é impressão. O seu primeiro contato com estudos por questões, ele vai ser frustrante e vazio, por assim dizer. Porque você vai ter uma questão desconhecida, você pode saber algo do conteúdo, como pode não saber também, mas ele vai te direcionar para quando você for na teoria, você já sabe o que procurar, já sabe o detalhe que está sendo cobrado. Se é uma lei, por exemplo, você vai começar a perceber quais são os artigos que as bancas gostam. Afunilando mais ainda, se é um concurso de tribunal, você vai ver o que a sua banca gosta específico para tribunal dentro daquela lei. Por isso que as questões são o melhor mapa que existe. Essas lacunas no aprendizado, elas são ótimas, porque você vai perceber o que está faltando. Fale em voz alta, a explicação dos seus conteúdos vai ficar melhor ainda.
Pós-edital, acredita que o estudo reverso para português seria uma boa ideia? Sim, inclusive era assim que eu estudava, inclusive para português também. Vou deixar rolando aqui do lado a tela do meu Google Drive, que era onde eu compilava a maioria das minhas questões resolvidas. Como que eu fazia isso? Tinha o enunciado da questão, eu anotava o motivo de eu ter achado que estava certo ou que estava errado, depois eu colocava a explicação correta e aí sim eu voltava na teoria, seja em videoaula, seja em PDF. Depois que eu já aprofundei no assunto, eu resolvia no mínimo 15 questões, no mínimo 15 e no máximo 50, dependia muito do assunto, do meu nível de dificuldade e de recorrência na prova também. Resolvia essas questões, não me preocupava com porcentagem de acertos, porque eu ia voltar naquele assunto no momento da revisão e já partia para o próximo conteúdo. 15 dias antes da prova, fazer questões de todo o conteúdo de forma aleatória, você pode seguir por dois caminhos. O primeiro caminho, pensando num cenário de pré-prova, talvez seja mais indicado, que é a questão dos simulados. Você precisa treinar muito, principalmente no quesito de treinar o ambiente da sua prova. Então pegue provas antigas para resolver. Se você é aliado a uma plataforma de cursinhos, pegue o simulado que ela disponibiliza também, vá resolvendo e vá procurando na teoria e aprofundando seus erros. Outro caminho é usar o seu cronograma de estudos. Por exemplo, hoje eu tenho português, direito administrativo e direito constitucional. O ideal é que esses 3 blocos sejam focados em baterias de questões. E ali você vai filtrando todos os assuntos que você já estudou. Se falta alguma coisa para ver no edital ainda, que bater um edital é difícil bater um edital inteiro, vá colocando esses assuntos também para